Boa noite, seja bem-vindo a esse momento de culto. Eu sei, você já reparou que a gente está num cenário diferente por dois motivos. O primeiro deles é que eu estou gravando em estúdio hoje, a gente não está transmitindo ao vivo. Exatamente neste momento, agora, às 19 horas, começou o culto na igreja, mas nós estamos sem internet no prédio da igreja, não foi resolvido ainda, então por isso eu estou gravando antecipadamente todo o movimento do culto, igualzinho que nós estamos tendo ao vivo, mas para você poder cultuar a Deus junto com a sua família, aí na sua casa, acompanhando essa liturgia. E então eu quero agradecer por você estar com a gente online agora e quero que Deus esteja abençoando a sua vida também, para que você também tenha esse momento de culto, você que não pode estar com a gente presencialmente. Na terça-feira, a gente já vai estar, a empresa que a gente contratou vai estar instalando um novo sistema de internet no prédio e provavelmente na terça-feira à noite nós já teremos o encontro da família e já voltamos com as nossas programações normalmente. Eu quero então convidar você agora a ler comigo esse texto do Salmo 18. Tu, Senhor, mantens acesa minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Que Deus abençoe esse momento de culto, que Deus abençoe esse momento de adoração, que você possa declarar essas verdades a Deus junto comigo, junto com o salmista, e nós vamos fazer isso de uma segunda forma. Nós faremos isso também orando na certeza de que o Espírito Santo está contigo, está com a sua família, está agora ouvindo a esta oração. Pai querido, Deus eterno, Filho de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja conosco agora, abençoando cada irmão, cada irmã, abençoando cada pessoa agora conectado neste momento em que nós transmitimos este culto. Pai amado, abençoe as vidas, abençoe os corações, fale a cada um de nós. Fale, Senhor Deus, que nós também possamos declarar a nossa adoração, o nosso louvor, e o Senhor possa ouvir cada irmão, cada irmã, cada criança agora que está te ouvindo, que está agora orando comigo, que está também te cultuando, Pai. Fale aos corações da tua igreja. Pai amado, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz, que o nosso coração possa estar inclinado à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar você a ler comigo agora o texto do Evangelho de João, texto que diz, um texto de Jesus Cristo, falando para a mulher samaritana, à roda do poço. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É dessa forma, e é assim que eu quero convidar você agora a cantar com a gente, cantar com um grupo de louvor, este cântico que te convida à adoração.
Bom, e agora eu quero ler com vocês mais um texto bíblico, texto de Deuteronômio, Deuteronômio 6, 6 e 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uma das formas que nós fazemos isso é contando. Uma das maneiras que nós fazemos isso é contando histórias, falando com as nossas crianças. E é o que nós vamos fazer agora. Você pode convidar a sua criança, pode convidar o seu filho agora para sentar agora na frente da telinha, que nós temos uma historinha contada pela tia Eliane. Vamos acompanhar? E aí, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão esperando a história de hoje? A tia Eliane vai contar uma história muito bonita, falando que não devemos brigar por nada, sabiam? E o título dessa história é Ló escolhe primeiro. Essa história está aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 13. Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Bem, certa vez, Deus falou para Abrão o seguinte: Abrão, eu quero que você saia da sua terra e vá para a terra que eu escolhi para você. Quero que você vá em direção da terra de Canaã. Abrão pegou a sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló e partiram para uma longa viagem. Abrão era um homem muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, muito gado, muito ouro, muita coisa boa e muitos empregados. Essa era toda a riqueza de Abrão. Seu sobrinho Ló, que morava com ele, não ficava atrás. Ele também tinha muitas ovelhas, muitos empregados, pastores que cuidavam dos rebanhos. E todos trabalhavam juntos, os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Aqui estão os pastores de Abrão. E esses são os pastores de Ló. Eles estavam sempre juntos, trabalhando para lá, para cá, levando o gado para pastar, as ovelhinhas para tomar água. Certa vez, sabe o que é que aconteceu? As ovelhas começaram a fazer muito barulho. Sabe por quê? Era tanta ovelha para cuidar que a terra que eles estavam já não tinha mais espaço para todo mundo, não tinha mais água e comida para todos. E agora, Abrão e Ló não estavam vendo toda essa confusão, eles estavam lá nas suas tendas. Os empregados de Ló começaram a falar, a brigar mesmo com os empregados de Abraão. E falaram para os empregados de Abraão: vocês precisam sair dessa terra. Nosso chefe tem muito mais riquezas que o de vocês. Saiam dessa terra. Os empregados de Abraão ficaram tão bravos, tão zangados, começaram a falar também: quem tem que sair daqui são vocês. Nosso chefe é bem mais rico do que o de vocês. Saiam vocês. Que confusão. Não estava dando nada certo. Até que Abrão e Ló, lá das suas tendas, ficaram sabendo de toda a confusão. Olha, Abrão ficou tão zangado e foi conversar com seu sobrinho Ló. Ele falou: meu sobrinho, nós temos que conversar. Que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Não está diante de ti toda a terra
peço-te que escolha. Se você for para cá, eu irei para lá. Para cá tinha uma grande montanha e para lá tinha um grande vale, que era a campina do Rio Jordão, que era toda bem regada. Esse vale tinha muita água fresquinha, mas Abrão, para requerer a paz, para não ter briga, deixou que seu sobrinho Ló escolhesse primeiro. Então ele falou assim: você vai escolher primeiro. Você vai para a montanha ou vai para a planície? Então Ló foi, olhou para a montanha, olhou para a planície e falou: Ah, já sei, tio. Eu vou para a planície. Para a planície, porque eu sei que lá eu terei água fresquinha e que minhas ovelhas não irão morrer de sede. Então, meu sobrinho Ló, se você vai para a planície, eu vou para a montanha, onde a vida vai ser um pouco mais difícil. Mas Abrão não pensou duas vezes. Ele queria a paz e foi para a montanha, juntamente com a sua família e seus empregados. Enquanto Ló foi para a planície com seus empregados e todos seus rebanhos e suas riquezas. Abrão nos ensina algo muito importante nessa história, que devemos preservar a paz, mesmo que você tenha o seu direito, mas não se esqueça, deixe que os outros escolham primeiro, espere um pouquinho e preserve sempre a paz. Nada de briga, ok? Gostaram, crianças, da história? Até a próxima, tchau, beijos! Muito bom, e agora então eu quero ler de novo com você esse texto de Deuteronômio, porque se nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos as palavras de Deus, estas palavras que hoje lhe ordeno precisam também estar em nosso coração. Então, a gente teve agora um momento de instrução para as nossas crianças e teremos também um momento de instrução para nós que somos os pais, para nós que somos os adultos. Quero convidar você então a orar comigo, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus que abençoe as nossas crianças, pedir a Deus que nos convença de que precisamos sim dele, precisamos melhorar cada vez mais, precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo e para isso precisamos atentar à sua palavra. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Obrigado por este momento de estudo, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Toda a igreja esteja abençoando todas as nossas crianças, todos os nossos filhos, esteja abençoando os nossos lares e também esteja falando conosco agora, Pai. Nós que somos adultos, adolescentes, que somos mais velhos, mais maduros, precisamos também conhecer as tuas palavras, precisamos preenchê-la, o nosso coração com elas, e é isso que nós pedimos agora, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu disse a vocês que eram 2 motivos para a gente estar com esse cenário novo. Um deles eu já comentei no comecinho do culto, comentando, né, que a gente está gravando porque a gente está sem internet no templo e não vai dar para transmitir ao vivo hoje. Então, eu estou gravando antes para vocês poderem acompanhar no horário do culto. Mas o segundo motivo é que estamos começando então essa nova série de mensagens, essa série Descansando em Deus entre o desespero, o medo e a cruz. Essa é uma série de mensagens que eu já trabalhei no mês de março, algo parecido como descanso, não exatamente esse mesmo tema, mas foi uma série que eu já trabalhei. Dessa vez estou trabalhando com uma nova perspectiva e também é uma série que eu estou fazendo não sozinho. Na verdade, ela surgiu no coração do seminarista Daniel, que está vindo no ano que vem para cumprir a sua licenciatura, se o presbitério assim permitir.
ele vai cumprir a licenciatura dele lá na Betel, na igreja Betel. E agora no mês de novembro e dezembro ele já está vindo para Santa Bárbara, inclusive agora à noite ele está lá pregando na Betel. Então ele falou comigo, a gente conversando, e eu gosto muito de estudar junto, isso me estimula, isso é muito bom para o pastorado, principalmente com uma mente jovem que está saindo da faculdade agora, está saindo do seminário, está bem antenado com o que tem de mais novo, né, na exegese, no estudo bíblico. É bom, né, dialogar com uma mente jovem. E ele então desenhou essa série, eu estou trabalhando junto com ele, então, aprendendo com ele também, sim, claro que sim, assim, porque o Espírito Santo falou com ele para instruí-lo, e ele escreveu bastante. Eu estava lendo, inclusive, a tese dele, né, de final de TCC dele, estou estudando o que ele estudou já, e estou compartilhando com ele, a gente está junto, mexendo, né, com esses textos bíblicos. Vamos começar hoje, então, com este tema, então, que é quando Deus parece estar em silêncio. É uma reflexão que nós vamos fazer no Salmo 13, salmo que eu quero convidar você agora a ler comigo. Bom, vamos lá, então. Salmo de número 13, que diz assim: Até quando, Senhor, para sempre esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, me responde. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Este é o salmo de número 13, um salmo pequeno, um salmo de 6 versículos apenas, historicamente atribuído ao rei Davi, conhecido como um dos salmos de Davi. Ele é um salmo de lamento. Lamento, 1/3 dos salmos, pelo menos, são salmos de lamento. Salmos de lamento, eles são salmos onde os salmistas, as pessoas que fazem essa oração de lamento, são pessoas que reconhecem a sua dor, que chegam até Deus e rasgam o seu coração falando da sua dor. A comunidade judaica entendia bem o salmo de lamento. Eu já comentei isso várias vezes, quando a gente vê lá Paulo e Silas, né, presos nos textos de Atos, a gente tem às vezes a impressão de que eles estão cantando algum cântico de alegria, né, porque ele está dizendo ali que eles louvavam a Deus, cantavam hinos a Deus. Provavelmente eles estavam cantando salmos de lamento, porque os salmos de lamento eram também salmos usados na adoração, porque ele tem uma estrutura que sai do desespero, da preocupação e termina com a confiança e a adoração. E o Salmo 13 é um salmo clássico desse estilo, porque ele é o salmo mais, vamos dizer, mais estruturado no estilo de lamento. Então, é ele que nós vamos trabalhar neste primeiro domingo da série, descansando em Deus. E descansando em Deus, como descansar em Deus quando Deus parece estar em silêncio? É essa a impressão que o salmista tem, é essa a ideia que o salmista está tendo acerca de Deus, Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Este salmo, nós vamos trabalhar aqui então. Bom, quando Deus está em silêncio, o que a gente faz? Não é muito diferente do que vivemos no nosso dia a dia. Quando o pai e a mãe não respondem à criança, o que a criança faz? Quando a criança acorda no meio da noite, acorda assustado, com um trovão, com um sonho que teve, e de repente a criança, mãe, pai, e ela tem medo de sair da cama porque ela acabou de levar um susto e acordar assustada, o que ela faz? Ela grita. Ela chora, ela
faz o desespero ganhar voz. E é isso que o salmista faz, é isso. O que a gente faz quando Deus parece em silêncio? Chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Encontre uma maneira de chamar a atenção de Deus. O salmista está dizendo: até quando, Senhor? Para sempre esquecerás de mim? Eu gosto muito de uma aula do reverendo Ricardo Costa que eu tive. O Ricardo Costa dava aula de espiritualidade para a gente. Uma vez, trabalhando esse salmo, ele pediu para vários seminaristas que estavam ali no meio da aula ler esse salmo. E neste trecho em específico, a pessoa acabava de ler e ele dizia: não, não é assim que se lê. E aí lia outro, ele dizia: não, não é assim que se lê. Aí lia outro seminarista, ele disse: não, não, não é assim que se lê. E aí então ele foi ler o salmo. Então ele começa assim: até quando, Senhor? Para sempre esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza dia após dia? E então ele diz assim que no último até quando é como se o salmista estivesse pegando Deus, chacoalhando ele, dizendo: até quando? É um grito desesperado, é um grito, é um pedido de socorro. É como a nossa criança, é como o nosso filho, quando realmente leva um susto desesperador e ela não tem para onde correr, ela grita, ela chora desesperado. O salmista chega até Deus com esse pedido de socorro. E aí ele vem trazer essa ideia de inquietação, essa ideia de o meu inimigo triunfará sobre mim. Ele está falando sobre morte. Deus, sem Deus eu morro, sem Deus eu não sobrevivo. É essa realidade que ele está vivendo. E aqui Davi, então, ele não está esperando uma resposta. Ele não está esperando Deus dizer: estou aqui. É mais ou menos uma oração retórica. É um desabafo. É como se Davi estivesse dizendo: eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Eu não aguento mais. Eu estou em desespero. Eu não sei para onde correr. Quando se estuda o Salmo, a gente vai enxergar aqui o momento em que Davi fala este salmo ou faz essa oração e registra essa oração. É bem provável que seja quando ele está no deserto fugindo de Saul. É um dos momentos em que ele está assim fugindo mesmo, e Saul está com o seu próprio exército atrás de Davi, e então é nesta fuga, nesse desespero que Davi busca Deus. Vamos lembrar que Davi tinha um problema sério. Ele tinha atacado todos os povos em volta de Jerusalém. Ele não ia encontrar amigos fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém, Davi só tinha inimigos. E em Jerusalém, onde ele deveria ter o seu amigo, o rei Saul, ele tinha em Saul mais um inimigo. Então, para todos os lados por onde Davi olha, ele encontra inimigos querendo matá-lo. Ele encontra gente querendo tirar a sua vida. E então ele volta para Deus. Os dois primeiros até quando, Davi está falando justamente com Deus. Ele está falando para Deus. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor esconderá de mim o teu rosto? Davi está aqui sofrendo com a ausência de Deus. Os outros dois, até quando terei inquietações e tristeza, e até quando o meu inimigo triunfará sobre mim. Davi traz a consequência dessa distância de Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, e o mundo vive em caos, há caos no universo. Quando a presença de Deus surge neste planeta, ele coloca o mundo em ordem. Como termina o Salmo 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor coloca o meu mundo em ordem, na versão A Mensagem. A presença de Deus dissipa o caos. A presença de Deus coloca ordem, coloca governo nas coisas. A ausência de Deus é caos e desespero. A ausência de Deus promove a ruína.
A ausência de Deus é morte. Viver longe de Deus é viver num inferno presente. Eu acho estranho, curioso, que tantas pessoas vivem suas vidas como se pudessem estar distantes de Deus. Muita gente me procura, às vezes, perguntando, eu não estou dizendo que a tristeza, o desespero só abate no coração daquele que está longe de Deus. Não estou dizendo isso. Davi era alguém próximo a Deus e ele experimenta o desespero e a dor. Mas, estando longe de Deus, a certeza de que o desesperador vai chegar é absoluta. Né? Então, assim, às vezes eu fico espantado com a capacidade que algumas pessoas têm de reclamar, às vezes, de falar comigo e falar, porque está tudo errado na minha vida. Porque eu estou passando por problema assim. Porque eu estou passando por problema assado. Porque não sei o que lá. E eu pergunto, querido, como está a sua vida de oração? E a resposta geralmente é, sabe como é, né, pastor? Eu estou sempre em oração. Eu tenho Deus comigo a cada minuto da minha vida. Eu falei, tá, você não tem uma hora do dia, um momento em que você para fazer oração? Olha, eu tenho uma vida muito corrida, eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, trabalho, não sei o que lá, e cuido de filha, faculdade, pós-graduação. Então, assim, eu oro quando dá, assim, mais nessa oração, assim, né, mais do tipo que a gente fecha o olho, dobra os joelhos, quando dá. No mais, eu estou sempre falando com Deus, né? E aí, eu sei que isso é uma desculpa esfarrapada para gente que não para nem um minuto para pensar em Deus e fica falando que, mas porque eu me dou bem com Deus, o meu relacionamento com Deus é bom, porque eu estou sempre em comunhão com Deus. Querido, se você não para um minuto para orar, se você não para a sua vida, se você não bota um freio na sua história vivida para se debruçar em oração a Deus, para dizer até quando, eu sinto muito, ou que você não tem a comunhão com Deus. Você conhece Deus tanto quanto você conhece o Silvio Santos. Você conhece Deus tanto quanto você conhece pessoas famosas. Deus é só mais uma pessoa famosa de quem você tem algumas informações. Você segue ele no Instagram, você segue ele no Facebook, você vê notícias sobre ele às vezes ouve um comentário ou outro a respeito dele, mas você não o conhece. A pergunta é o quanto de Deus existe na sua vida para você clamar a Ele, como o salmista clama. O filho grita pelo pai porque o pai é alguém presente. O filho grita pela mãe porque a mãe é existente na sua história. Ele acorda e o primeiro lugar que o filho, quando acorda, vai fazer é pular na cama do pai, na cama da mãe. A primeira pessoa que eles pedem socorro são os pais. As primeiras pessoas que eles confiam são o pai, é o pai e a mãe. E por isso, quando bate o desespero, as primeiras pessoas o primeiro que eles vão procurar é o pai e a mãe. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando bate o desespero é checar se o banco pode dar mais um empréstimo. É verificar se o nosso convênio médico está em dia, porque eu posso precisar do médico. É checar se tem saldo suficiente. Se a primeira coisa quando bate o desespero é verificar os nossos bens, verificar se tudo que está no nosso poder está em ordem e não é Deus. Eu corro o risco de fazer uma afirmação um pouco infeliz para você, mas Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque quando confiamos em Deus, bate o desespero, Ele é a primeira busca do nosso coração. E o salmista, vivendo em desespero, em angústia, ele diz, até quando, Senhor? Ele não vai bater boca com os inimigos. Ele não vai chorar as pitangas com os outros. A busca dele é por Deus. Ele não vai esbravejar acerca do momento da vida dele, reclamar. Ele não vai tirar satisfação com ninguém. Ele busca Deus. Ele procura Deus, porque Deus é o primeiro na sua vida, porque Deus é o primeiro na sua história. A minha pergunta é, quem é
o primeiro na sua vida e na sua história. Quem está em primeiro lugar? Se é Deus, e você está achando que Ele está em silêncio, meu querido, assim como Davi, grite, chame a atenção de Deus. Se você acha que Deus não está respondendo a sua oração, se você está vivendo em inquietações, se você está com dificuldade, então chame a atenção de Deus. 2 movimentos existem nesses 2 trechos aqui, nesses 2 primeiros versículos. Um é a invocação. Davi fala com Deus, ele não fala com outras pessoas, ele não fala com Saul, ele não vai brigar com Saul, ele não vai brigar com os outros reis, povos vizinhos, ele não vai reclamar com seus soldados, ele fala com Deus, invoque a Deus. Aliás, é outro salmo, invoque Deus no dia da tua angústia. A promessa do salmo é que ele vai te ouvir, invoque a Deus. E então o lamento. O lamento de Davi. O lamento de Davi é que parece que o Senhor está esquecendo de mim, Deus. Parece que o Senhor escondeu o seu rosto de mim. Eu estou vivendo tristeza no meu coração está inquieto dia após dia. E os meus inimigos estão se dando bem às minhas custas. Até quando vai ser assim? Como eu disse, são perguntas retóricas. O que Davi está querendo dizer? Deus, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não aguento mais. Você já viveu momentos da sua vida em que não aguenta mais? Parece que está tudo errado. Parece que Deus não responde. Parece que ninguém está nem aí. Clame. Chame por Deus. Chame a atenção de Deus. Invoque Ele. Se aproxime dEle. Procure Ele. Que Ele seja o primeiro nome na sua agenda. Que Ele seja o primeiro nome de socorro no seu celular. Que Ele seja a sua primeira busca. Que Ele seja o seu primeiro refúgio. Até quando? Diga isso para Deus. Tenha liberdade para dizer isso para Deus. E ter liberdade para dizer isso a Deus é abrir o coração para Ele, que é a segunda coisa que Davi faz. Olha para mim e responde. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Este momento exato da oração, no movimento do salmo de lamento, nós estamos no momento da súplica. Davi está suplicando a Deus, está abrindo o coração e dizendo do que ele precisa. Às vezes nós, quando vamos orar, quando nós paramos para fazer a nossa oração, principalmente se estamos em público, quando nós paramos nessa oração, sabe o que a gente faz? A gente começa a fazer o que o mineiro chama de rodear o toco. Fica rodeando o toco. Fica dando volta e a gente não chega no ponto. A gente diz para Deus assim, Deus, perdoa a multidão dos nossos pecados. E não dizemos para Deus, Deus, me perdoa porque eu roubei. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu fiz isso errado. Quando nós vamos orar para que Deus ajude lá no emprego, em alguma situação, alguma coisa ou outra, a gente sente uma coisa no coração, mas a gente pede outra para Deus. A gente diz assim, Deus, melhora a minha posição lá na empresa, né? Quando lá no fundo, nosso desejo é, Deus, manda embora aquele cara que está trabalhando lá, que está fazendo tudo errado, e me coloca lá naquele lugar, porque eu sei fazer aquele serviço melhor e o meu salário vai aumentar, eu preciso ganhar mais. Não estou dizendo que esse desejo é correto, mas é o que a gente está sentindo no coração.
E a gente não diz isso para Deus, porque a gente tem um certo pudor para dizer para Deus aquilo que a gente está sentindo. E a verdade é que Deus já conhece o sentimento do seu coração. Fale com Deus aquilo que você está sentindo. Abre o seu coração para dizer. Ou você acha que os salmos imprecatórios eles surgem como? É justamente o salmista abrindo o coração para Deus, dizendo: Deus, mata os meus inimigos. Ok, era um outro contexto de vida, onde não havia leis que funcionassem, regessem naquela sociedade, ok? Naquela sociedade era assim mesmo, as pessoas invadiam, um invadia o reino do outro, morria gente, era na espada que se resolvia as coisas. Hoje nós vivemos numa sociedade civil, então em vez de orar, mata os meus inimigos, ora, põe os bandidos na cadeia, ok? Uma sugestão de um salmo imprecatório. Aliás, estamos em época de política, então porque a gente tem eleições, daqui a pouquinho, então ore. Deus, que os políticos hipócritas, que os políticos desonestos, políticos que estão só querendo ganhar dinheiro, que não ganhem as eleições. Essa é uma oração imprecatória moderna que você pode fazer acerca dos governantes, né? Faz cair os governantes desonestos, faz cair os corruptos, não deixa que eles ganhem as eleições. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Mas aqui o salmista abre o coração, não para falar dos outros, mas falar dele mesmo e de uma coisa que ele precisa. Ele precisa de duas coisas. Que Deus olhe para mim e que Deus responda às minhas necessidades. E aí então ele vem falar: agora, ilumina os meus olhos. Olha só como Deus responde: iluminando os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Davi volta para Deus nessa súplica para pedir a Deus coisas que estão lá no âmago da sua vida, coisas que estão no centro do seu coração. É curioso Davi não pedir para Deus milagres. Nosso Deus é um Deus milagres, é um Deus que faz milagres. Aliás, nós lemos o Salmo no começo dessa liturgia que fala acerca de milagres de Deus. Com Deus eu posso saltar muralhas. Com Deus que faz maravilhas, Deus que faz coisas que o homem, a natureza do homem não consegue conceber. Esse é o Deus que nós cremos. No entanto, Davi não ora por um milagre. Deus ora pela atenção de Deus. Davi ora pela atenção de Deus. Davi ora por sabedoria. Davi ora por iluminação, para que Deus faça ele enxergar tudo à sua volta, para que Deus possa orientá-lo. Se Deus não o orientar, ele morre. Lembra? A ausência de Deus, caos. Presença de Deus, ordem. E Davi está suplicando por ordem. Aqui, esta oração, ela depende do primeiro movimento que a gente teve, que é o de chamar a atenção de Deus. Quando nós chamamos a atenção de Deus, quando nós procuramos Deus, porque Ele é o primeiro nome na nossa agenda, Ele é o primeiro nome no nosso pedido de socorro, é a pessoa mais importante do nosso relacionamento, na nossa história, em quem nós confiamos. Quando Ele é Deus de fato, a oração de súplica faz sentido. Agora, o que acontece é que muitas pessoas vão direto para a súplica, mas não passa pela invocação, não passa pelo lamento. Não conhecem Deus. Deus, para essas pessoas, é um estranho. É um bom velhinho, como o Papai Noel é para alguns contos, para alguns folclores. Simples assim. Não é alguém com quem se tem proximidade, com quem se tem relacionamento, alguém com quem se tem a confiança. Não. Deus, quando a gente pula só para a súplica, quando a gente só abre o coração e só chega para Deus para dizer os problemas que nós temos e que nós precisamos resolver, se torna um mordomo. Apenas isso. E não é isso não é assim que acontece com Davi. Deus é alguém chegado, é alguém próximo. Deus é alguém tão próximo, que Davi usa aqui de um recurso bem pessoal para falar com Deus. Os meus inimigos dirão: eu o venci,
e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Por que Davi faz isso? Por que Davi fala assim com Deus? Por que Davi vai falar com Deus trazendo esta fala? Bom, Deus promete para Davi. Deus promete que cuidará dele. E meio que Davi está dizendo assim para Deus, ó Deus, o Senhor prometeu que ia cuidar de mim. O Senhor prometeu que ia cuidar daqueles que te buscam. O que vão dizer por aí se os meus inimigos me vencerem? O Senhor não é assim. O Senhor cumpre suas promessas. E Davi está meio que dizendo isso para Deus quando fala assim. Aliás, a gente conhece na história momentos em que o próprio Moisés diz isso para Deus, quando Deus decide acabar com o povo de uma vez. E aí então Moisés vai dizer para Deus, Deus, o que vão dizer os povos acerca do Senhor? É uma forma de Davi dizer, olha, eu vou sobreviver e eu vou passar por isso, porque o Senhor cumpre as suas promessas. O que nos leva para o terceiro movimento. Clame, busque, chame a atenção de Deus. E então, no segundo movimento, a gente abre o coração para falar com Deus. E então, no terceiro movimento, a gente vai confiar e vai demonstrar essa confiança no cuidado de Deus. Olha só o que Davi diz. Eu, porém, aqui a gente tem uma adversativa, mas é uma mudança tão drástica no discurso, é uma mudança tão assim, que afeta o discurso de uma outra forma, que a impressão que nós temos aqui é de que parece que há uma pausa. A impressão que nós temos é que Davi, ele que estava vindo todo abaforado, que ele estava vindo todo desesperado, que ele estava vindo todo assim, cansado, sem direção, sem saber o que fazer, nessa oração, com o coração aberto, dilacerado, com seus problemas, com suas dúvidas, de repente ele dá uma respirada. Parece que de repente ele ouve o seu próprio coração batendo. De repente vem uma calma. De repente vem uma brisa. Mais ou menos como uma visão de Elias, sabe? É o terremoto, é o fogo, é tudo chacoalhando à minha volta e de repente... Calma. Calma. Há um suspiro de paz. Eu, porém, diz Davi, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu que estava desesperado, eu que estava sem direção, eu que estava totalmente perdido. Agora, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu quero abrir os meus lábios, eu quero louvar ao Senhor. Eu quero aparecer domingão na igreja e cantar aquele cântico com todo o meu coração, junto com a igreja, junto com a comunidade. Eu quero cantar para que todo mundo saiba da minha própria voz que eu confio no Senhor. As pessoas vão falar, pô, mas não é aquele cara lá que está desesperado, não é ele que está passando cheio de problema, sou eu mesmo, eu continuo, mas eu estou cantando que confio no Senhor. Eu quero cantar. É uma mudança drástica no discurso. E aqui nós temos justamente o que nós chamamos de confissão de confiança e voto de louvor. Confie em Deus. Essa adversativa, ela sugere uma pausa, uma lacuna, um hiato no discurso. Ele estava vindo todo acelerado, de repente ele dá uma freada, de repente ele dá uma pausa, de repente ele dá... Quer saber de uma coisa? Eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Eu confio, sim.
E é isso que acontece. A oração, ela já está sendo respondida, meu querido. Só de você chegar para Deus e falar, só para você procurá-lo, só para você começar a desabafar, começar a falar tudo que está errado, tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, Deus já começa a tocar o coração, Deus já começa a tocar a sua vida, Deus já começa a mexer na sua história, Deus já começa a provocar uma mudança no seu coração. São 4 versículos, momentos em que a pessoa busca a Deus, clama desesperada, grita desesperada, abre o coração para falar tudo que está errado e de repente uma calma, uma paz que só atinge o coração daquele que chamou a atenção de Deus num ato de desespero, aquele que abriu o coração a Deus numa situação angustiante e então começa a perceber Deus agindo na sua vida, na sua história. Começa a perceber as coisas. Começa a valorizar os pequenos milagres da vida. A família, os filhos, o carrinho velho, mas ainda está funcionando. A casinha onde a gente mora, a saúde que a gente ainda tem, aquele monte de problema que a gente tem começa a aparecer. Não é para tanto. E a gente começa a ver Deus na nossa vida, na nossa história. Salmista tem essa experiência. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mas, quando a gente olha para uma estrutura dessa de salmo e a gente tem essa rotina, chame a atenção de Deus, abre o seu coração e então confie no cuidado de Deus. É interessante a gente perceber que, historicamente, o povo de Deus estava em trevas. Assim diz Isaías, para o povo que estava em trevas. Assim como esse salmista orou, ilumina os meus olhos, Deus trouxe luz. E Cristo é a luz que ilumina todo o homem. Deus responde essa oração na história. Deus responde essa oração na história. Cristo é a resposta do Salmo 13. Um povo que clamava desesperado, porque o pecado nos afastava de Deus e Deus parecia em silêncio. E é óbvio que Deus estava em silêncio, porque o pecado nos afasta de Deus e Deus não consegue, por causa da sua santidade, conviver com o nosso estado de pecado, o nosso estado pecaminoso. O próprio Davi reconhece isso quando diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Apóstolo Paulo dizendo: todos pecaram e carecem da graça, carecem do cuidado, carecem da atenção de Deus. Deus estava em silêncio na história. Clamamos por socorro. O fato é que até mesmo clamar por socorro é uma coisa duvidosa no coração de quem está afastado de Deus, porque não temos em nós interesse por Deus. A Bíblia prova isso. O homem sempre busca se afastar de Deus. Deus invade a história. O Espírito Santo coloca em nossos corações o desejo por esse chamado. O Espírito Santo vem até nós e faz a gente perceber essa mazela para que a gente clame por Deus. Mas Deus olha para o mundo, ama o mundo e envia o seu Filho unigênito, para quem nós abrimos o coração. Ele atende a oração, trazendo luz a este mundo. O Natal é a prova disso. O Natal é Deus atendendo a esta oração, iluminando os nossos olhos. Do contrário, com certeza, dormiríamos o sono da morte. Mas não vamos morrer. Vamos fechar os olhos para essa realidade humana, mas não para a realidade eterna. Porque com Ele viveremos eternamente. Ele nos salvou,
Ele salvou cada um de nós. E o convite dos evangelhos é para que você confie nisso que Deus fez por você. O maior problema que nós temos é fazer o contrário do movimento do salmista. O salmista, num ato de desespero, ele busca Deus. Primeiro lugar, Deus. É a mesma coisa nós. Precisamos buscar Deus, mas muitas vezes, muitos de nós achamos que podemos cuidar do nosso pecado nós mesmos. E ao invés de buscar e confiar que Cristo morreu pelos nossos pecados de forma cabal, e por causa da morte dele, por causa da entrega dele, por causa do sacrifício dele, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós, não confiando nisso, nós tentamos nós mesmos pagar pelos nossos pecados e não damos conta. É preciso confiar. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. É mediante a fé e não vem de nós. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é a ação única e exclusiva de Cristo. Por isso, querido irmão, eu quero te convidar a olhar para este salmo através dos evangelhos. Deus teve a sua atenção voltada para nós. Deus não só abriu seu coração, mas entregou a sua vida por nós. E nós agora precisamos confiar que Ele fez tudo o que precisava por mim e por você. E se você crê nisso, se você confia nisso, quero convidar você a entregar a sua vida, o seu coração a Cristo. Deixe Ele cuidar. Assim como o salmista sugere, que você possa louvar a Deus pelo bem que Ele tem feito. Porque o bem que Ele fez por você é o maior bem que alguém poderia ter feito na humanidade. João, quando escreve uma de suas cartas, ele diz: ninguém tem maior amor que este, de dar a sua vida por amor do outro. Cristo deu a sua vida por amor de mim, por amor de você, atendendo a esse desejo na história de reaproximar o homem do Pai. Cristo entregou a sua vida. E agora, eu e você, podemos orar o Salmo 13 e terminar este salmo confiando no cuidado e na ação de Deus. Quero convidar você para mais uma oração. Vamos orar? Pai bendito, Deus amado, fala conosco. Que possamos, Senhor, confiar na salvação que Cristo nos dá. E louvar a Deus, louvar a Ti, por esta maravilha, por esta maravilhosa graça. Ah, meu Pai, possamos confiar naquilo que Cristo fez, possamos confiar na Sua ação graciosa. Pai de amor, abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja presbiteriana no Jardim América. Que a nossa gratidão possa ser transformada em ação. Possamos exercer a nossa gratidão agindo, Te buscando, Te adorando, servindo ao Senhor em várias áreas, inclusive aqui na igreja. Possamos, Pai, agir testemunhando, assim como o salmista abre a sua voz para declarar nas nações, declarar diante de todas as suas maravilhas, possamos fazer o mesmo. Pai bendito, nos abençoe em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Meu querido, estamos encerrando e eu quero só lembrar você de alguns detalhes, alguns muito importantes. 15 de novembro, domingo. Eu sei que é feriado, mas é domingo. Então, feriado no domingo acaba não sendo feriado, não é mesmo? Nós precisamos reunir a igreja para uma assembleia extraordinária. Está vencendo o mandato de presbíteros, de diáconos, e nós temos também um estatuto novo da igreja que foi trabalhado pelo conselho, que precisa ser aprovado. Esse novo estatuto da igreja já está disponível no aplicativo da igreja, você pode entrar lá nos avisos, você tem lá o estatuto para você poder ler, poder consultá-lo, poder ver como será o novo estatuto da igreja do Jardim América. O nosso atual estatuto é de 1986. Ele está muito desatualizado, de acordo com todos os regimentos civis que nós temos. E muitos deles têm complicado
a vida civil da igreja diante da sociedade, a aprovação das nossas atas no cartório e tudo mais. E o cartório deu um ultimato pedindo que a gente atualizasse o estatuto. O novo estatuto é baseado no modelo que a própria Igreja Presbiteriana no Brasil vem divulgando através da sua Secretaria Executiva. A gente adaptou algumas questões que são muito próprias aqui da nossa região, mas ele está todo disponível no aplicativo da igreja. Então você pode ver como ficará, e aí no dia 15 a gente vai aprovar esse estatuto então. Então nós temos eleições de presbíteros e diáconos e o estatuto. Para orientar a igreja, eu vou distribuir uma série de vídeos curtos, de mini estudos acerca do oficialato. Então você vai poder acompanhar aí nas nossas redes sociais esses mini estudos, orientando a igreja para este momento de eleição também. Mas já esteja com o seu coração pronto, orando, buscando a Deus sabedoria, para que neste momento, neste encontro, a gente possa fazer de forma organizada este ato que é uma burocracia, mas que a gente possa fazer isso de forma correta, tudo certinho, tá bom? Então, para isso, nós teremos o culto do dia 15 de novembro, que está aí atrás de mim, aqui, ó, tá vendo? Quando, todos, tal. Aqui vai estar 19 horas, mas será às 18 horas. Nós vamos adiantar 1 hora o nosso culto, para que o culto acabe mais cedo. Então, a gente vai tentar fazer por 1 hora, só das 18 às 19, e das 19 às 20 a gente fará, então, a assembleia, tanto para eleição quanto para aprovação de estatuto, tá bom? Então, eu espero vocês aí. A internet nossa é para ser reestabelecida na terça-feira, agora, então, depois de amanhã, dia 2 de novembro, dia 3 de novembro, vai restabelecer a nossa internet. Então, eu pretendo já na terça-feira transmitir o encontro da família. Se tiver algum problema, se não der certo, a gente vai avisar pelas redes sociais, tá bom? Mas, além disso, acho que eu tenho aqui os slides para comentar. Só um minutinho, vamos passar aqui. Olha lá, deixa eu ver. Aqui, então, o aplicativo, onde você pode também acompanhar os devocionários da jornada. Você também pode receber no seu celular o devocionário da jornada. O encontro da família às 20 horas da terça-feira. Os teens também se encontram à terça-feira às 20 horas. E no domingo a gente tem aí a continuação da série, quanto outros se apresentam como Deus. Então, nós temos aí, então, mais um momento aí da nossa série de mensagens. É isso, então. Eu encerro aqui. Que Deus abençoe as suas vidas. Fiquei com mais uma canção, então, para a gente terminar esse momento. Deus abençoe suas vidas. Amém.